Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 24 na apostila nova. Então abram aí na página 132 e acompanhem com a Pro. Nós falaremos agora sobre astronomia, sobre a importância de estudar os astros presentes no universo. Qual é a importância da astronomia, que é o estudo dos astros, para a sociedade? Será que é importante conhecer os astros? Será que é importante conhecer o que há no universo? Com certeza. Tanto é importante que é uma das ciências mais antigas que se tem. A astronomia, ela sempre instigou a sociedade a observar o céu e a verificar as coisas que acontecem no céu, as estrelas, o posicionamento do planeta. Isso sempre fez com que as pessoas olhassem para o céu e tentassem chegar a teorias mais certeiras com relação ao local em que nós estamos ocupando no universo. Então hoje a gente vê a astronomia impulsionando muita tecnologia e também movimentando a economia dos países, porque um país que tem investimento na ciência e na tecnologia, ele é mais próspero do que um país que não tem incentivo científico ou então tem muitos cortes com relação aos estudos e aprimoramentos científicos relacionados a todas as tecnologias que nós temos disponíveis hoje em dia. Antigamente, os povos observavam os astros, a movimentação dos astros, do Sol, da Lua, por exemplo, para se orientar nas navegações, para ver qual que era o melhor período para a agricultura, quais eram as estações do ano, para medir o tempo. Então, existia muita questão de observar para se encaixar nos seus cultivos, para se encaixar no qual era a melhor época de colheita, qual era a melhor época de plantio, e também até para marcar quais eram os meses do ano, porque existiam calendários lunares, 12 lunações, formando aí o que a gente chama de um ano, Alguns povos, algumas civilizações faziam seus calendários totalmente voltados para a movimentação dos astros. Atualmente, a gente vê a astronomia contribuindo para a população a partir do quê? Da ampliação do conhecimento acerca do universo, dos fenômenos que acontecem no universo. Então a gente vê o desenvolvimento científico, a tecnologia e todos esses estudos astronômicos proporcionando diversas descobertas importantes no nosso dia a dia, como os computadores que nós usamos, os telefones celulares, o GPS, que mostra qual que é o nosso posicionamento global, a questão de colocar satélites artificiais, tanto para meteorologia, como para a gente se comunicar, para a gente receber ondas de rádio e TV, e diversas outras aplicações que nós temos a partir desse desenvolvimento científico e tecnológico que está relacionado aos astros, porque se nós colocamos um satélite para orbitar o nosso planeta, ou então o nosso satélite natural, que é a Lua, nós vamos usufruir de dados coletados a partir desse satélite. Então é importante conhecer a órbita, é importante conhecer o que está ao redor. O que é o universo, então? O universo, ele é o tempo, ele é o espaço, ele é matéria e energia, ou seja, ele é tudo. Onde se tem todas as galáxias e todos os astros. Então o universo, ele é realmente tudo. Tempo, espaço, matéria e energia. E a gente explica o surgimento do universo através da teoria do Big Bang, onde se tinha todo o corpo, toda a matéria, todo o espaço, toda a energia concentrada em um único ponto. E aí essa energia começou a se expandir, que a gente chama de Big Bang. E o universo mantém-se em expansão até hoje. Então, no universo tem muitas galáxias, muitas mesmo, formadas por muitas estrelas, nebulosas, planetas, satélites naturais, cometas, asteroides e outros corpos celestes. Então, o universo engloba todos os corpos celestes, inclusive as poeiras que existem aí no nosso universo. A nossa galáxia, a galáxia que nós estamos, a gente chama de Via Láctea. E a gente encontra os corpos celestes se movendo através, orbitando em torno de uma estrela maior que a gente chama de Sol, formando o nosso sistema solar. As estrelas são muitos e muitos astros, tem muitas estrelas com luz própria, como o Sol também é uma estrela. E a gente já sabe hoje que o Sol
é o centro do sistema solar. Mas nem sempre foi assim. Antigamente acreditava-se que a Terra era o centro do universo e a gente chamava essa teoria de geocentrismo. Então a Terra era o centro do universo e o Sol e os outros planetas orbitavam ao redor da Terra. Porém, com alguns avanços aí, com alguns estudiosos, nós entramos na teoria do heliocentrismo. O heliocentrismo, ele alegava que o Sol era o centro do universo. Porém, nós sabemos que o Sol não é o centro do universo, né? Nós sabemos que o Sol ele é o centro do nosso sistema solar, porque o nosso universo tem muitos outros sóis, muitos outros sistemas solares. Então, a gente já sabe que todos os astros pertencentes ao nosso sistema solar giram em torno do Sol. E o nosso sistema solar, com muitas outras estrelas, muitos outros cometas, asteroides, muitos outros astros, estão na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, essa teoria heliocêntrica de que o Sol ele era o centro do universo, ela foi aperfeiçoada por pesquisadores como Galileu Galilei, Johannes Kepler e também Isaac Newton. Então, hoje, a teoria aceita na comunidade científica é de que o Sol ele é o centro do nosso sistema solar, mas não o centro do universo, porque a localização do Sol é apenas lá num bracinho da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, olha só, a teoria do geocentrismo que alegava ou que a Terra era o centro do universo, né? E o Sol e os outros planetas orbitavam ao redor da Terra. Então, a gente teve o surgimento do heliocentrismo, onde o Sol, sim, ele é o centro aqui do nosso sistema solar. E Terra e outros planetas e todos os outros astros que estão no nosso sistema solar estão orbitando ao redor do Sol, da nossa grande estrela. O que são os asteroides? Os asteroides, eles são corpos rochosos que também constituem metais que também orbitam o Sol. Porém, eles são muito pequenos para serem considerados planetas. A maioria dos asteroides do nosso sistema solar está nessa região entre Marte e Júpiter, que nós chamamos de cinturão de asteroides. Então, tem vários corpos rochosos aqui. Eles são grandes, mas eles não são grandes o suficientes para serem considerados planetas. Já os meteoroides, eles são sólidos, né, menores que asteroides. Eles podem chegar na nossa atmosfera e a atmosfera ela faz com que haja uma combustão, então eles emitem uma claridade devido ao atrito. E aí eles vão se fragmentar, tornando-se meteoros. Aí como eles marcam o céu, eles são as chamadas estrelas cadentes, que é um fenômeno luminoso que não está relacionado às estrelas e sim aos meteoros. Caso o meteoro se fragmente ainda mais e consiga atingir a superfície terrestre, eles são chamados de meteoritos, que são menores. Então, olha só, o cometa, né, é diferente. Aí a gente tem um asteroide. O meteoroide, ele é menor, né, que o asteroide. Se ele atingir aqui a atmosfera, ele pode entrar em combustão formando esse bólido, a estrela cadente, que é o meteoro. E se atingir aqui a superfície em fragmentos menores, ele é considerado meteorito. Os cometas, eles já são corpos compostos por gelo, poeira e alguns fragmentos de rochas. Quando eles se aproximam do Sol, eles acabam aquecendo e aí forma-se essa cauda que a gente pode observar nos cometas, como aqui nessa imagem. Os planetas, a gente já sabe, eles orbitam ao redor do Sol, não têm luz própria, eles têm um formato bem próximo de uma esfera e uma massa tão grande, mas tão grande que faz com que a sua gravidade os mantenha com esse formato esférico. Os planetas têm uma dimensão que predomina com os corpos que estão nas suas órbitas vizinhas, por isso que ele é considerado um planeta, não é confundindo com um asteroide. Ele tem um formato esférico e ele possui uma força gravitacional que o mantém nesse formato, como também os planetas gasosos mantêm-se no formato esférico, e eles possuem uma órbita em torno do Sol. No nosso sistema solar são 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui a gente vê a sequência a partir do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os
4 primeiros são os planetas rochosos e os 4 últimos são os planetas gasosos. Os planetas anões, eles têm uma massa menor que os planetas, eles não são dominantes nas suas órbitas. Por isso que eles não são considerados planetas mesmo. A gente tem aqui no nosso sistema solar esses planetas anões, como Plutão, Eris, Ceres, Haumea e Makemake. Bem recente, em 2006, Plutão, esse planeta aqui, que era considerado um planeta no nosso sistema solar, ele foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional. Por qual motivo? Pelo seu tamanho, ele não dominava na sua órbita ali, perto dos outros corpos celestes ao seu redor. Então, se a gente vê o tamanho de Mercúrio, Mercúrio em comparação com Plutão, Mercúrio é muito maior. Então, por isso que ele é considerado um planeta anão agora. E os satélites naturais, eles são astros que não têm luz própria e eles orbitam ao redor de outro corpo celeste de maior gravidade. Nós temos o satélite natural, que é a Lua. E o brilho da Lua, ele é resultado do quê? Da reflexão da luz do Sol em cima desse corpo rochoso, que é o nosso satélite natural. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também possuem satélites naturais, também possuem esses corpos aí orbitando ao redor desses planetas. Bem como a Lua é para nós aí um corpo celeste que fica orbitando ao redor da Terra. Aqui eu mostrando algumas luas, né? Alguns satélites naturais existentes no nosso sistema solar, não aqui na Terra, claro, mas nesses outros planetas. Então a gente tem aqui de Júpiter, de Saturno, a gente tem aqui a Lua da Terra, né? Nós temos a Lua Europa, que é o satélite Europa de Júpiter, Tríton, Titânia, a gente tem vários aqui de Urano, de Plutão. Plutão, inclusive, um planeta anão, ele possui um satélite artificial próprio também. A observação do universo, como eu já falei, ela se iniciou com as observações feitas pelas civilizações antigas, pelos povos da antiguidade. E esses componentes do sistema solar, eles continuam sendo observados e descobertos cada vez mais através das tecnologias inovadoras que nós temos hoje no meio científico. Então, os primeiros componentes a serem descobertos no nosso sistema solar foi apenas em observações lá da antiguidade. E a gente tem, então, os avanços científicos acontecendo, melhorando, aprimorando, para que a gente se aprofunde nos conhecimentos de todos os fenômenos e todos os astros que compõem o nosso sistema solar. Então, foram se melhorando os instrumentos ópticos, né, com o aumento de imagem, para que a gente possa observar os objetos que estão distantes, para observar o céu, para estudar o universo, sem mesmo que a gente saia da Terra. Então, aqui da Terra a gente tem os observatórios e nós temos, então, instrumentos que foram melhorando aí a sua capacidade de observação ao longo dos anos. Primeiro se teve as lunetas, né, as lunetas mais simples, e a gente também tem os telescópios que foram se desenvolvendo até ficarem algo mais sofisticado. Hoje a gente já vê as formas de, utilizando cálculos, modelos matemáticos, já se enviam naves para estudar o universo e observar, foguetes espaciais com tripulação, sondas espaciais e satélites artificiais que faz coleta de imagens e até amostras de rochas existentes aí em alguns locais do espaço, né, do nosso sistema solar, por exemplo. Os primeiros telescópios eles surgiram em 1600, porém Galileu Galilei, alguns anos depois, ele produziu uma luneta com algumas lentes que permitiam uma maior capacidade de ampliar a imagem de objetos distantes. Aí veio Isaac Newton, que melhorou ainda mais a luneta de Galileu Galilei, produzindo um telescópio com refletor, usando espelhos, né, ou seja, muito mais potente para a época, tá? E essa tecnologia ela vai evoluindo ao longo dos anos, criando o que a gente chama de radiotelescópios, que é um instrumento que capta ondas eletromagnéticas de rádio, que estão aqui na Terra, né, e consegue captar essas ondas eletromagnéticas lá do que está no espaço. E também a gente tem os telescópios espaciais, que estão lá no espaço, orbitando algum corpo celeste,
enviam imagens do espaço para as bases localizadas aqui na Terra, para que os estudiosos da área, os astrônomos, possam interpretar todas essas imagens que eles conseguem capturar aí do espaço. Nós temos um telescópio chamado Hubble, que está no espaço, lançado pela NASA desde 1990, a bordo de um ônibus espacial chamado Discovery, que faz grandes descobertas, coleta bastante dados importantes e enviam todos esses dados e imagens para bases dos estudiosos aqui no nosso planeta Terra. Então aqui a luneta criada por Galileu em 1609, depois o telescópio criado em 1668 por Isaac Newton, e hoje em dia o telescópio espacial que já está orbitando e consegue coletar imagens muito mais próximas, né, do que quem está observando aqui na Terra, e enviou essas imagens para nós a partir então de todos os sistemas de comunicação que nós já temos hoje a nosso favor. Com relação à astronomia e o futuro, as sondas espaciais, elas são os instrumentos mais utilizados na exploração da Via Láctea, porque elas vão sondar realmente o que tem aí no corpo celeste de estudo. Nós temos a sonda Voyager 1, que foi lançado pela NASA em 1977. Foi um dos primeiros assim a ser produzidos por humanos e a sair da área de influência do Sol no ano de 2012. Essa sonda registrou dados muito valiosos que a gente consegue aí hoje ter estudos e várias evidências sobre o nosso universo. Então a astronomia ela vem caminhando, aí evoluindo cada vez mais os seus mecanismos de estudo relacionado ao que há no universo. Essa sonda, ela visa o quê? Qual é o objetivo? Encontrar indícios de vida em outros planetas por meio de coleta de imagens. O primeiro passo é verificar o quê? A presença de água no estado líquido, porque a água, ela participa do metabolismo de todos os seres vivos. A água, ela mantém a temperatura corporal dos seres vivos, ela vai ter aí diversos mecanismos relacionados ao funcionamento de uma célula, por mais simples que seja. Então, a primeira coisa a ser investigada por uma sonda quando lançada em algum corpo celeste é se tem água no estado líquido. Até o momento a gente encontrou água no estado líquido em Europa, que é uma das luas de Júpiter, e em Enceladus, que é uma das luas de Saturno. E a gente encontrou água abaixo da superfície, em cima está congelada e abaixo nós temos a água no estado líquido. A missão também foi a primeira a descobrir vulcões ativos fora da Terra. Descobriu várias luas em vários planetas, como as de Saturno, e a presença de raios lá no planeta Júpiter. Então a gente vê que essa sonda ela já está há muitos anos orbitando, coletando informações bem importantes para os estudiosos. Entra o estudo então da astrobiologia. Quando a gente pesquisa se tem água em algum planeta, depois da descoberta disso, a gente vê se o planeta também tem condições ambientais para ter algum tipo de vida existente nesses locais. Então a astrobiologia ela é a ciência que estuda a vida no universo. Ela pega os conhecimentos de várias áreas, como a biologia, a astronomia, geografia, física, geologia e química. Então ela abrange muitas áreas de estudo para que a gente possa ver se algum planeta, e não só planetas, se luas também, né, satélites naturais, também tenham existência de algum tipo de vida. Então ele vê se aquela zona é habitável, se ele é muito quente ou muito congelado. Por que a gente geralmente estuda, a astrobiologia estuda se tem bactérias? Porque quando a gente imagina uma vida extraterrestre, a gente pensa num ET grande, enfim. Mas a vida ela pode ser uma bactéria. As bactérias são mais simples, o seu metabolismo é mais simples. E a gente já sabe que tem bactérias aqui na Terra que vivem em fendas vulcânicas, que vivem dentro de geleiras, ou seja, em condições super inóspitas, super extremas, como de um planeta ou de algum astro presente aí no sistema solar. Em 2019, a NASA anunciou a descoberta de um planeta com algumas condições bem similares ao do nosso planeta, além do nosso sistema solar, chamado de TOI 700D.
Esse planeta foi identificado pelo satélite artificial TESS e está a uma distância intermediária da sua estrela, equivalente à distância que a Terra se encontra do Sol. Então tem umas condições bem parecidas. Então permitiria o quê? A presença de água nesse planeta no estado líquido, uma temperatura amena por conta da distância à sua estrela. É um planeta que se encontra dentro de uma zona habitável. Então a gente vê que a descoberta desse planeta abre mais uma porta na busca de vida fora do nosso planeta. Se você ficou com alguma dúvida sobre o estudo da astronomia e do universo, algum dos componentes presentes no nosso sistema solar, escreve para a Pro. Um beijo!